Bem-vindos, alunos, novamente às nossas aulas aí de microbiologia agora, né? Lembrando que nós estamos aí em época de quarentena, então nós precisamos aí produzir conteúdos, porém é importante sempre falar da experiência, né, que dar aulas nesse formato, apesar de ser uma experiência nova, é muito legal, estou adorando, levando em conta que ainda não tenho um estúdio, né, para gravar as aulas, também não tenho patrocínio, mas é importante sempre manter aí a motivação em ensinar. Nesse período, eu acho que vocês aí que estão reclusos, nada melhor do que também dedicar umas horas dos seus dias aí para estudar. E também complementar o conteúdo, porque às vezes nem sempre o que o professor fala na classe dá para você pegar, e com as videoaulas, né, sempre são aí uma ótima experiência para vocês poderem ver, rever, assistir novamente, até vocês conseguirem assimilar o conteúdo, porque não é em 50 minutos, não é em 1 hora e 10 minutos que vocês vão conseguir assimilar, às vezes, um conteúdo aí tão denso, tão assim, exaustivo mentalmente, porque aprender coisas novas para algumas pessoas demoram um pouco mais para a assimilação acontecer. Né? Mas vamos lá à aula, né? É importante sempre falar sobre, né, a questão da aula. Hoje nós vamos falar sobre bacteriologia. Bacteriologia é o estudo das bactérias, né? E é um estudo muito legal. Bom, as bactérias, elas são seres vivos considerados aí primitivos, né? Mas só que elas são mais evoluídas do que vírus, porque vírus não tem nem DNA, né? Não tem nem metabolismo, não tem célula própria, ele sempre vai depender de uma outra célula para realizar suas atividades metabólicas, tá? Já as bactérias têm, elas têm uma célula própria, né? Só que elas ainda assim são consideradas seres vivos primitivos, né? E quando eu falo seres vivos primitivos, eu sempre coloco aí umas aspas, né? Porque apesar de elas serem organismos simples, elas estão aí até hoje, elas são seres vivos mais antigos do nosso planeta, sempre passando por constantes seleções naturais, sempre passando aí por constantes desafios, e elas conseguem ainda entupir o nosso mundo, né, com suas réplicas e aí as diversidades de espécies de bactérias. Então elas estão aí em todos os lugares, só não existem mais bactérias porque não existe mais espaço físico e não existe mais seres vivos para abrigar esses micro-organismos, porque podem acreditar, elas estão em todos os lugares. Elas estão dentro da gente, elas estão fora da gente, elas estão no ar, na água, no solo, elas estão aí em todos os lugares que vocês possam imaginar. Até em lugar que não tem luz, elas ficam ali, né? Até em lugar que você falou, puxa, aí não tem possibilidade de ter vida, que parece a atmosfera lá de Saturno. Sim, mas tem vida sim, né? Então tem bactérias que vivem em beiras de vulcão, tem bactérias que vivem aí com águas com temperatura acima de 100 graus Celsius, até que 100 graus Celsius, tem bactérias que vivem com pH próximo a 1, né, que é aí o ácido sulfúrico. Então tem bactérias que vivem em ambientes extremamente gelados. Se eu for lá e arranco minha mão, em 5 segundos congela minha mão e já perco minha mão, meus dedos, né? As bactérias ali, elas conseguem sobreviver. Existem bactérias que conseguem sobreviver em ambientes extremamente salgados, com alta concentração de sal, né? E a gente vai ver isso no decorrer das aulas, né? Elas estão em todos os lugares. Então, falando de bacteriologia, é um estudo das bactérias. Nessas aulas, o que vocês vão ter que aprender é classificar, né, conhecer, fazer a classificação das bactérias na questão morfológica, né, como que é a forma das colônias, como que é a forma da bactéria, como que é a bactéria no microscópio, como que é a forma dela, como que eu classifico essa bactéria, né, e quais são as estruturas que compõem a bactéria. Então, é isso que vocês vão aprender
no decorrer desta aula, né? Então, como que eu faço a lâmina, como que eu preparo o agar, né? Tudo isso a gente vai aprender. Bom, só para falar um breve histórico para vocês, né? No ano de 2000, teve uma doença aí que era conhecida como amarelinho, né? Essa doença ela causou um prejuízo de aproximadamente 2 bilhões de dólares aqui no Brasil. Por quê? Porque ela parasitava, né? Ela parasitava aí laranjas, né? E limões. Então ela dava uma doença conhecida como clorose variegada dos citros, conhecida como CVC, causada por uma bactéria chamada de Xylella fastidiosa. Essa bactéria, ela depois descobriram que ela tem aí alguns genes, né, 67 genes relacionados à absorção de ferro, e a planta ela precisa de ferro para fazer seus frutos, né, assim, para amadurecer. Então a planta ela não conseguia amadurecer os frutos, né. Então ela causou aí um grande prejuízo, né, nesse ano, né, no ano de 2000, para a questão aí do agronegócio. Hoje em dia já se consegue produzir híbridos resistentes a esse tipo de bactéria. Então as plantas elas têm alguma resistência, né? E quando você consegue conhecer quais são os genes responsáveis pelo malefício, né? Ou seja, absorção de ferro, você tem como tratar, né? Existe tratamento. Então tem que conhecer. Então essa bactéria ela foi aí, ela causou aí um grande prejuízo para o agronegócio. Bom, então a bactéria, a gente vai falar um pouquinho, né, das bactérias. Então as bactérias, a parte de classificação e taxonomia na biologia, ela aí está dividida em 2 super-reinos, tá? Então nós temos aí o super-reino Procária e o super-reino Eucária. No super-reino Procária, né, nós temos aí a palavra pró, que significa antes, e cárion, que significa núcleo, né? Então, procárion antes do núcleo, não é do latim, não, é do grego, tá? E aí nós temos também é grego mesmo. Então aí nós temos o super-reino Procária, pró vem do grego antes, cárion vem do grego núcleo, e nós temos aí o super-reino Eucária. Eu vem do grego verdade e cárion vem do grego núcleo. Então são núcleo verdadeiro, são células que possuem membrana nuclear. Bom, dentro do super-reino Procária nós temos o reino Monera, que é o reino das bactérias, que está dividido em bactérias e arqueobactérias. E no super-reino Procária nós temos os outros reinos incluídos aí. Então nós temos o reino Protozoa, que é o reino dos protozoários, pode ser também reino protista, conhecido como reino protista. Nós temos aí o reino Fungi, que é o reino dos fungos. Nós temos o reino Planta, que é o reino das plantas. E nós temos o reino Animalia, que aí vai todos os seres vivos animais, seja invertebrado até o vertebrado. Então nós temos todos esses reinos aí dentro desses 2 super-reinos, nós temos esses reinos aí envolvidos. Dentro do reino das bactérias, que é o super-reino Procário, nós temos o reino Monera, e aí nós temos as bactérias, cianobactérias, e nós temos as arqueobactérias, tá? Bom, elas são de vida livre, algumas podem ser parasitas. Muito das bactérias são oportunistas, né? Ou seja, quando encontra um ambiente favorável, ela vai lá e vai causar, vai manifestar a doença, tá? Bom, algumas podem ser simbionte, né? O que seria o simbionte? Seria um mutualístico, né? Mutualismo é uma relação ecológica de duplo benefício, ou seja, os laços desse ser vivo estão tão estreitos, né, que não se tem como mais haver a separação deles, né? Por exemplo, nós temos uma relação simbiótica com as bactérias do intestino, conhecidas como Escherichia coli. A gente vai falar muito sobre essa bactéria, a bactéria mais estudada do mundo, né?
Essa bactéria ela tem aí a capacidade de ajudar no processo digestório. Ela otimiza e potencializa tudo aquilo que o estômago não foi capaz de digerir, ela consegue, né? Por quê? Porque ela possui enzimas e que ela consegue aí terminar o processo digestório lá no intestino. Então ela é comum do intestino, e essas bactérias aí elas são simbiontes, né? Outro tipo de bactéria simbionte, né, são as bactérias aí que fazem parte de corais. Tá? As bactérias elas estão aí em todos os lugares. Algumas bactérias também podem ser parasitas, né? Elas causam lesões, como no caso da leptospirose, como no caso quando nós temos furunculite, né? Fica cheio de furúnculo, impetigo, quando a gente tem terçol, né? Quando a gente tem sinusite, quando nós temos aí problemas gastrointestinais, e tudo isso causado por uma única bactéria, conhecida como Staphylococcus aureus, né? Então ela em lugar errado pode dar um monte de doença aí para nós, né? Ela está associada também à intoxicação alimentar, né? Principalmente quando ela está lá na salsicha, e aí a gente vai lá e cozinha a salsicha, ela morre, ela pode morrer, mas a toxina que ela produz, ela não se desfaz com calor, então a gente pode até morrer de intoxicação alimentar por conta da toxina que essa bactéria fabrica. Essa bactéria aí não é fácil não, meu. Staphylococcus aureus, tá? Ela também tem aí o Clostridium botulinicus, né, que causa aí a paralisação respiratória, né, que é conhecido como botulismo, a doença, né, ela fica em enlatados aí, e quando o enlatado ele passa do prazo de validade, ou quando tem algum problema no processo e na finalização, quando a pasteurização é mal feita, quando os conservantes não são de boa qualidade, né, ou quando a latinha ela é amassada e aí a cera interna da latinha ela trinca, e pode dar oxidação, que pode ativar aí a proliferação desse tipo de bactéria, né? Então, o Clostridium botulínico é uma bactéria muito danosa, porque ela produz uma toxina que causa parada respiratória. Em menos de 48 horas a gente pode manifestar aí a doença e morrer, né? Por conta da toxina. E ainda a pessoa quer botar essa toxina no rosto, né? Só nada contra, né? Mas é uma toxina, né? E é difícil, e essa toxina ela demora muito para ser eliminada do corpo, se for eliminada, né? Por isso que às vezes é preferível você manter as expressões faciais, né? Às vezes pode ser até mais bonito, né? Você ter aí as rugas de expressão do que passar um botox e ter paralisação. Se aquilo for mal aplicado, por isso que esse tipo de aplicação nunca pode ser feito por alguém em clínicas caseiras, né? Nem por esteticista, tem que ser sempre pela dermatologista, né, que é a médica que ela estuda para fazer esse tipo de aplicação, para que, imagina se essa toxina vai parar na corrente sanguínea, você pode morrer de parada respiratória, né? Então é importante aí sempre a segurança, né? Se quer fazer, faça com um profissional adequado, né? Bom, também tem aí a peste negra, né? A peste negra é causada por uma bactéria, ela devastou a Europa medieval aí por conta do rato, né? Não é por conta do rato, né? É por conta da sujeira que atraiu o rato, e o rato era parasitado pela pulga, e a pulga era parasitada pela bactéria, que é conhecida como Yersinia pestis. Essa bactéria vinda da pulga, quando a pulga saía do rato para ir para o humano, picava o humano, né? O humano era contaminado com essa bactéria, que ela causa necrose nos tecidos, né? A pessoa fica com manchas negras porque o tecido vai morrendo, né? E é muito doloroso o processo, né? Então a Yersinia pestis aí, a peste negra, foi aí um grande problema na Europa, e por isso que a partir daí, né, a Europa ela investiu em saneamento básico, né? E aí as técnicas profiláticas, né, foram bem desenvolvidas. Então, um país sério é um país que sempre vai investir em saneamento básico, porque a falta de saneamento básico pode trazer à tona essas doenças que são consideradas erradicadas, mas elas ainda podem vir à tona, né?
No caso aqui temos também a doença conhecida como febre maculosa, né? Também através do carrapato, né? O carrapato estrela vai lá, o carrapato é o vetor, vai lá, pica o animal silvestre, só que aí você vai lá perto desse animal silvestre, ou do cavalo, ou do boi, vai lá e ele passa a parasitar você, e ele também tem uma bactéria, né, que é uma outra Yersinia, que ela causa a febre maculosa, né? Então existem várias bactérias que causam doenças, né? Então as bactérias elas podem ser muito danosas. Então tem a simbiótica, tem as mutualísticas, né? Simbionte e mutualista são sinônimos. O simbionte é uma palavra mais antiga, mas eu acho ela mais bonita do que a palavra mutualismo. Porém, eu sempre uso as duas, né? Porque nos exercícios de biologia, seja em Enem, seja em FUVEST, sempre vem simbiose, pode vir simbiose, assim como pode vir mutualístico. Então sempre eu vou usar os dois termos para falar. Bom, e também tem aí as bactérias, né, que elas são de vida livre, né, e elas ficam aí nos ambientes fazendo aí sua função ambiental. Todo ser vivo tem sua função ambiental, né, então elas têm aí as questões econômicas, né, as questões, elas são envolvidas aí na indústria, elas podem ajudar na fermentação do leite, na fermentação do pão também. Alguns pães são feitos por fermentação de bactéria, né? Não só porque a maioria da fermentação é feita por fungo, mas bactéria também pode fazer a fermentação. Elas podem ser de vida livres, podem ser simbiontes, podem ser aí parasitas.